Vamos começar a correção da atividade 5.17, tá? Que tá falando sobre equação da reta, equação geral da reta, as equações de reta que a gente estudou, não é isso? Essa atividade foi enviada na aula do dia 18, tá bom? E se caso acontecer de novo, de eu fazer alguma coisa errada, algum número fora do lugar, vocês podem me chamar, me avisar para eu corrigir, tá bom? É um favor que vocês me fazem, tá bom? Então, no caso, o primeiro exercício, o que é que pediu o primeiro exercício? Pediu para a gente determinar a equação geral das retas representadas abaixo. Pelo que a gente estudou, a gente tem algumas formas de determinar a equação geral da reta, não é isso? Então, no caso, quando eu tenho um ponto e a inclinação, eu uso uma fórmula. Quando eu tenho dois pontos, que é o caso do terceiro exercício, eu uso determinante, não é isso? E assim por diante. Então, no caso aqui, o que a gente vai estar usando para a gente resolver essa daqui? A gente vai lembrar daquela formulazinha que quando a gente tem um ponto e a inclinação. No caso aqui, vamos chamar esse ponto aqui de A. Quais são as coordenadas do ponto A? O ponto A tem coordenadas 4 para o X e 3 para o Y, não é? Então, o ponto A é 4 e 3. E o coeficiente angular, que é a inclinação, é a tangente do ângulo. Quem que é a tangente do ângulo? Qual que é o ângulo? Quem que é alfa aqui? 45. Quanto que é a tangente de 45? 1, né? Se tangente aqui não tem não, vou apagar. Tangente de 45, que é 1. Aqui, M, que é igual a 1. Comecei errando, né? Bom, né? Então, M é igual a 1. Então, a gente tem o quê? Que o ponto 4 e 3 e o coeficiente é 1. Então, nesse ponto, o x é 4 e o y é 3. Então, como é que é a fórmula? Como é que a gente faz para descobrir a equação geral? M vezes x menos xa é igual a y menos ya. Não é isso aqui? Sendo que esse x é letra, esse y é letra, né? Qual que é o coeficiente angular? 1, x menos x do ponto A, que é 4, y menos y do ponto A, que é 3. Fazendo aqui o chuveirinho. 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Y menos 3. Trazendo tudo para o primeiro membro, vai ficar x menos y menos 4 mais 3 igual a 0. Então, x menos y menos 4 com mais 3 menos 1 igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Nesse caso aqui, o ponto saiu fora do lugar, o ponto tá aqui, ó. Vamos chamar ele de A. Quem que é o ponto A? Quais são as coordenadas de A? Ele tem menos 1 para x e 4 para y, não é isso? E o coeficiente angular é a inclinação da reta com o eixo OX, né? Então, no caso, o ângulo é esse pedaço aqui, ó. Então, no caso aqui, a gente tem meia volta, não tem? Esse pedacinho aqui é 45. Então, o que tanto que falta para completar o quê? 180 graus. Então, no caso, quem que vai ser alfa? 180, que é a meia volta, menos o pedacinho que eu tenho, que é 45. 180 menos 45 vai dar 135. 135. E pela reta, a gente já sabe que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, não sabe? Então, se ele é um ângulo obtuso, o coeficiente angular tem que ser negativo, porque isso aqui representa uma função decrescente. Lembra lá do primeira série? Se eu analisar esse gráfico da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita, ele não está descendo. Então, quem que vai ser o coeficiente angular? É igual a tangente de alfa. Quem que é alfa? 135. E a gente aprendeu que os ângulos notáveis que terminam em 5 são múltiplos de 45. Qual que é o valor da tangente de 45? Não foi 1? Então, aqui também vai ser 1 com o sinal negativo, porque é uma função decrescente, né? Então, ó, a gente já tem o ponto, tá? X e Y, e temos também o coeficiente. Então, agora a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó, coeficiente angular, que multiplica x menos xa, que é igual a y menos ya. O coeficiente é
menos 1. X letra, XA. Menos com menos vai dar mais, né? Ó, de novo. Menos com menos, mais. Que é igual a y, menos YA, que é 4. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Trazendo para o primeiro membro, vai ficar menos x, menos y, menos 1 e mais 4. Resolvendo só os números. Menos x, menos y, mais 3, igual a 0. Então, essa é a equação. No número 2, eu vou usar de novo essa fórmula, porque eu tenho um ponto. Qual a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2, ou seja, x1 e y2, e que tem coeficiente angular igual a 2. Então, ó, o ponto é 1 e 2, e o coeficiente angular é 2. Vamos substituir aqui, ó, opa, comecei errando, x, m vezes x, né? Hoje eu tô boa, né? Então, ó, m vezes x menos xa, que é igual a y menos ya. Aqui o coeficiente é 2, o x, esse x aqui é letra, mas nesse ponto o x é 1 e o y é 2. Então, ó, x letra menos x número, que é igual a y letra menos y número. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Trazendo para o primeiro membro, vai ficar 2x menos y menos 2 com mais 2, que é igual a 0. Esses aqui cortou. Então, o que que sobrou? 2x menos y igual a 0. Ou menos 2x mais y igual a 0. As equações são equivalentes, tá? Então, o que que a gente tem? 2x mais y, não. 2x menos y igual a 0. É a letra C, né? Já o número 3, pediu para a gente determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, no caso aqui, a gente tem 2 pontos, né? Tem como eu descobrir a equação geral da reta? Tem. Eu poderia calcular o coeficiente angular e usar essa fórmula e usar qualquer um dos 2 pontos para escrever a equação, ou o jeito mais fácil, que é através do determinante. Então, ó, o ponto genérico, x e y, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, vamos completar com 1, porque a gente não faz determinante de matriz que não seja quadrada, e vamos repetir as duas primeiras colunas. X e y, 2 e menos 3, 1 e menos 2. Agora, vamos traçar as retas. 1, 2, 3. Essas aqui são as retas positivas. Mais com menos, menos. 3 vezes 1 vezes x, 3x. Tudo é mais. 1 vezes 1 vezes y, 1y. A última, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Agora, vamos para as negativas. 1, 2, 3. Primeira retinha negativa aqui, ó, tudo é mais. Então, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Vezes y, 2y. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. Vezes x, 2x. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Que vai ser igual a 0. Então, juntando x com x. Menos 3x, mais 2x, mais y, menos 2y, menos 4, mais 3, igual a 0. Então, eu vou somar x com x, y com y, número com número. Menos 3 com 2 vai dar menos 1, então vai ser menos x. 1y menos 2y, menos 1y, menos 4 com mais 3, menos 1, que vai ser igual a 0. Ou, qual seria a outra equação equivalente? Eu vou multiplicar por menos 1. Então, ficaria x mais y mais 1 igual a 0. Então, uma ou outra, né? Então, vamos para o próximo. Esse negócio meu aqui ficou fora do rumo. Deixa eu tentar arrumar isso aqui.
Então, aqui, formando o determinante, x e y, ponto A, 1 e menos 2, ponto B, 0 e 3. Vamos completar com 1. Para resolver esse determinante, a gente repete as duas primeiras colunas. Aqui eu esqueci, ó, igual a 0, porque eles estão na mesma reta. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Aqui estão as 3 retas positivas. Então, ó, mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2. Vezes x, 2x. Aqui a gente tem um zero, então zerou toda a reta. Tudo é mais, 3 vezes 1 vezes 1, 3. Agora vamos para as negativas. Menos 1 vezes 1 vezes y, 1y. Menos 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x, menos com menos, mais, mas a gente tem 1, 0. Então, x com x, menos 2, x, menos 3x, y a gente só tem 1, mais 3, com mais 0, igual a 0. Menos 2 com menos 3, menos 5, menos y, mais 3, igual a 0. Ou, qual seria uma equação equivalente? Essa daqui multiplicada por menos 1. Então, qual seria, então? 5x mais y menos 3 igual a 0. Essas são as duas respostas. Vamos para o próximo. O número 4 diz o seguinte: conhecendo a equação geral da reta S, obtenha o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, e a equação reduzida, né? Então, vamos lá. O coeficiente angular, quem que é o angular? Aqui a gente tem que o A é 2, o B é menos 3 e o C é 1. Quem que é o coeficiente angular? Representado pela letra M, menos A sobre B. Então, aqui a gente tem o quê? Menos 2 dividido por menos 3. Qual que é o coeficiente angular? Menos com menos, mais 2/3. Coeficiente linear, quem que é? Menos C sobre B. Então, o linear ficou como? Menos o valor do C sobre o valor do B. Menos com menos, mais 1/3. Como é que é a equação reduzida? Não é y, que é igual a mx mais n? Então, vamos substituir no m 2/3, no n 1/3. Então, y vai ser igual, deixa eu colocar de outra cor, 2/3 de x mais n, que é 1/3. Vamos para a letra B. Aqui na letra B, o A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 6. Quem que vai ser o coeficiente angular? Menos A sobre B. Menos A sobre B. Então, M é igual a menos 1/3. O N, linear, menos C sobre B. Menos o C é menos 6 e o B é 3. Menos vezes menos, mais 6 dividido por 3, 2. Equação reduzida. Como é que é a equação reduzida? Y, que é igual a mx mais n. Então, m menos 1/3 de x mais o n, que é 2. Número 5. Escreva a equação da reta R conhecendo sua representação gráfica. Então, aqui a gente tem dois pontos, não tem? O ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? Ele está no eixo do x, não tá? Então, o x dele é 1 e o y dele é 0. O ponto B está no eixo y, então o x dele é 0 e o y é 2. Determinante, né? Então, ó, x e y, ponto A, 1 e 0, ponto B,
0 e 2. Vamos completar com 1. Repetir as duas primeiras colunas, que é igual a 0. Então, ó, 1 vezes 0, 0 é vermelho, né? 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1 vezes y, 0. Agora aqui, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Agora partiu para as negativas. Menos 1 vezes 1, 1 vezes y, 1y, menos 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x, menos 0, que é igual a 0. Então, ó, juntando, menos 2x, menos y, mais 2, que é igual a 0. Essa é a equação. Número 6. Para cada representação gráfica da reta R, determine o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida. Eu acho que esse aqui faltou exercício, eu acho que era para ser mais, porque para cada, né? Mas tem só um, não sei se de vocês tem só um também, depois eu vou verificar. Então, aqui a gente pediu para a gente determinar o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida. Começando pelo coeficiente angular. Ele não é igual a tangente do ângulo? Aí aqui a gente tem que a alfa é 45. Então, M é igual a tangente de 45. Quanto que vale a tangente de 45? 1. Então, ó, primeiro valor. Coeficiente, então aqui a gente tem o coeficiente angular. O coeficiente linear é o lugar que o gráfico cruza o eixo Y. Então, ó, cruza Y. Aonde que ele cruzou o Y? No menos 1. Então, o linear é menos 1. Como é que é a equação reduzida? Não é y, que é igual a mx mais n? Y vai ser igual a m, que é igual a 1x, mais o n, que é menos 1. Então, resolvendo aqui, o que dá de resolver? 1 vezes x, mais com menos, menos. Então, qual que é a equação reduzida? X menos 1. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.